E aí, pessoal, então vamos começar aí a nossa primeira dica de uma série de dicas que eu vou dar aí num prazo de alguns dias. E hoje nós vamos falar sobre a questão de casar perfeitamente o kernel do Linux com a versão do Linux da distribuição que você está usando para a escolha correta do hardware. Porque eu tenho visto que muitas pessoas aí no grupo estão escolhendo o Linux muito bom para o hardware errado ou o hardware muito bom para o Linux errado. Então isso aí vai causar uma série de problemas. E a primeira dica da nossa aula é a seguinte: quais são as coisas que você tem que analisar no teu hardware para tu saber que se tu vai escolher o Linux mais atual ou um Linux com outro tipo de interface, kernel, ou um outro Linux anterior ao mais atual que você não conseguiu usar corretamente, tá? Então vamos lá. A primeira dica que eu vou dar para vocês é essa aqui, ó. É a questão de você escolher o hardware com o kernel. Mas primeiro eu tenho que saber quais são os fatores de escolha do hardware que eu vou escolher para mim instalar o Linux. Em primeiro lugar, eu tenho que analisar no processador 3 preceitos importantíssimos. O primeiro preceito é o tamanho da L1. Por quê? Porque se o teu processador tiver uma L1 muito pequena, de 16 KB, você não vai conseguir rodar os kernels mais atuais. Já uma L1 de 64 KB, como é o caso dos processadores AMD, você já consegue rodar com excelente performance Linux de distros mais atuais. A L2, que é um outro fator importante, também vai influenciar na performance do teu Linux com a máquina, tá? Existem L2 de 256 e L2 até 1024 KB ou superior. Então, se você tem uma L2 acima até de 1024 KB, você vai conseguir rodar qualquer distribuição Linux numa boa performance. Outro fator é a L3. Muita gente aí que já conhece hardware sabe que a L3 ela é dedicada especificamente para questões de barramento PCI Express e aceleração de vídeo. Então, se você tem já um computador com uma L3 existente, de 2048 KB ou superior, você já vai ter um Linux que vai praticamente rodar tudo a nível de gráfico com perfeição. Já existem computadores com L3 de 8 MB que você consegue processar um vídeo de 4K perfeitamente, tá? Bom, outro fator importante é na escolha da RAM. Se o teu computador tem uma RAM padrão DDR1, ou DDR2, ou DDR3, ou DDR4, isso vai influenciar diretamente em qual versão da distribuição que tu vai utilizar. Posso dar um exemplo. Se eu tiver uma DDR1, o máximo que eu vou conseguir rodar aqui é um Ubuntu 12.04. DDR2, eu já consigo rodar um 14.04. DDR3, eu já consigo rodar um 16.04. Mais DDR4, eu já vou poder rodar as coisas mais pesadas e mais novas que tem para o Linux, tá? Outra coisa importante é que o mínimo que o Linux hoje, principalmente os mais atuais, precisam para rodar bem é 1 GB de RAM. Se você tiver menos, é melhor você reestudar como é que você vai querer fazer a instalação do Linux. Eu, particularmente, costumo fazer assim. Se uma máquina é muito antiga e tem menos de 1 GB de RAM, ou eu vou usar ela como controle de rede, como servidor, aí eu posso fazer essa máquina trabalhar só no modo terminal, sem usar ambiente gráfico. Então eu consigo montar em um servidor mesmo com uma máquina velha, né? Agora, se eu tiver 1 GB de RAM, ou 2, ou 3, ou 4, eu posso usar qualquer servidor, até mesmo com interface gráfica, desde que seja uma RAM aqui de tecnologia mais atual, tá? Outro fator importante que é crucial para quem está perdendo dados, como gente que eu conheço aí, amigos meus que estão perdendo dados no Linux, partição corrompida, ou então estão começando a ver que o HD ou a performance da máquina não está gravando os dados corretamente do Linux. Então, o fator é o HD. Você tem que ter um HD, pode ser qualquer tipo, pode ser um IDE, um HD antigo, mas desde que tenha 2 preceitos importantes. Um, que a taxa de transferência do teu HD esteja acima de 48 MB por segundo, porque abaixo dessas taxas, até os kernels e Linux de distribuições um pouco mais antigas vão sentir dificuldade de ter uma boa taxa de transferência de gravação no HD. Então, o ideal é que seja acima de 48 MB. Mas não adianta ter um HD veloz se você tiver com o HD com a saúde ruim. Então, uma boa ideia que eu dou para vocês é que quando vocês estiverem rodando o modo live do Linux, vocês no modo live chamem o Gnome Disk e verifiquem como está a saúde Smart do teu HD. Se ele tiver com bad block e já com uma situação muito ruim,
ou uma marcação vermelha de ruim, é melhor você não utilizar esse HD, porque você vai perder partição, vai perder dados e depois a coisa vai ficar feia. Bom, outra parte importante que eu vou encerrar agora, que eu vou deixar para a próxima aula explicar, que vai levar um pouco mais de tempo, é verificar o desempenho do acesso à memória antes de instalar o Linux. Porque muita gente diz assim, eu tenho um dual core, eu tenho um quad core, mas eu fui rodar o Linux nos dois, ficou a mesma performance. Então, não adianta você dizer, eu tenho processador tal, eu tenho memória tal, mas às vezes a performance geral eletrônica do teu equipamento, ela vai ter a mesma performance de um computador um pouco mais antigo. Então, muita gente aí está comprando computador e notebook que são verdadeiros gatos por lebre. Então, na próxima aula, que vai ser amanhã, eu vou ensinar para vocês como você descobrir o verdadeiro desempenho da sua máquina, o verdadeiro. Não é aquele que você acha que ela está rodando, é o verdadeiro dela. E como é que você vai instalar o Linux correto, quer dizer, a escolha do Linux correto para aquele desempenho que a tua máquina tem, para dar um melhor equilíbrio de performance e versão na distribuição. Se você tiver tudo isso que eu ensinei hoje, galera, tudo isso perfeitamente alinhado, você vai ter uma máquina que nunca vai lhe dar problema com Linux a nível de perda de dados, desempenho, preditividade e otimização, tá? Então, fica aí essa aula de hoje para vocês e até amanhã com mais uma videoaula rápida aí de dicas para vocês. Até mais, pessoal. Uma boa noite e obrigado.